Fala, garotada! Tudo bem com vocês? Nono ano. Tudo em cima, não é? Professor Rufino aqui na área. Entrando aí na sala de vocês para mais uma aula de língua portuguesa. Galerinha, e vocês tiveram nas aulas anteriores aula comigo sobre gêneros um tanto parecidos. HQs, cartoons, não é? Falamos de charge. E agora nós vamos falar de tirinha, que é um outro texto muito aproximado das HQs, porque quase todas as mesmas coisas que há nos HQs também tem nas tirinhas. Tirinha, como ela está dizendo, é só uma tira, não é? Ela não se alonga tanto como um HQ, que são vários quadros simultâneos, lineares, narrando uma história. A tirinha também é narrativo, sabe? Mas ela é algo mais rápido. E um dos grandes produtores de tirinha, não é? Nos deixou recentemente, que foi o Quino, com as tirinhas da Mafalda. Eu até comentei na aula anterior, tá certo? Vem com a gente, vamos apontar as características desse gênero e resolver algumas questões muito legais utilizando esse gênero textual. Vem para a aula! E um dos focos da nossa aula de hoje, né, e principal, é esse aí. Interpretar a partir de recursos gráficos visuais, né? As aulas anteriores de HQ eu mostrei alguns elementos que fazem parte desse processo visual. E se vocês forem resolver questões que envolvem esse gênero textual tirinha, é muito natural que uma das perguntas que vale fazer proceda da origem dessas imagens gráficas visuais, que pode ser uma expressão facial, que pode ser uma linha cinética, que vocês sabem o que são linhas cinéticas, mas eu posso aqui relembrar vocês. Pode ser uma onomatopeia, alguma imagem. Então fiquem atentos. Nós vamos estudar, dentre outras coisas, conceito de tirinha, porque é sempre bom sair daqui sabendo o que é uma tirinha. As características e interpretar a partir dos recursos gráficos. Nós vamos resolver muitas questões que envolvem esse aspecto, dessa habilidade. Porque ao final da aula, o que eu quero é que vocês consigam, tenham a habilidade de saber interpretar a partir de uma imagem, de um sinal gráfico contido na tirinha. E esta professora muito simpática, com esse balão de fala enorme, quadradão, dizendo o que é o gênero tirinha. Porque esse balão de pensamento aí, ó, e aí eu já estou resgatando aulas sobre as características dos balões lá do HQ da semana passada, né? Quando eu falei de HQ, eu falei dos tipos de balões. Vamos supor que esse balão aqui é tu que está perguntando assim, pensando. O que é a tirinha? Por que ele é de pensamento? Ó, por causa do rabicho em bolinha e da circunferência ondulada. E a professora aqui vai te dizer o que é a tirinha. Tirinha é um gênero textual que é realizado com uma sequência de quadrinhos. Tirinha, né? Sendo que na maioria das vezes apresenta uma crítica relacionada aos valores sociais. Então, valores sociais, crítica, algo parecido com o quê? Jornalismo, editorial, reportagem, notícia. Então é muito natural que a gente encontre tirinhas em jornais. Esse tipo de texto geralmente é apresentado nos jornais impressos, mas também pode estar em alguns sites, não é? Da internet. Em algumas revistas, claro, né? Com o advento da internet, tudo que está em algum lugar, possivelmente pode estar também na internet. Então, beleza. É um gênero textual, uma sequência de quadrinhos, ó, fala só nessa sequência para dizer que é rápido, né? E apresenta crítica. Então, as tirinhas, elas são mais moldadas à crítica. Já as HQs, como o próprio nome diz, é uma história completa em quadrinho, não é só uma sequência rápida, ela já pode tratar de muitos outros assuntos, né? E as características da tirinha? Já é
Aí, esse simpático aluno aí, morto, empolgado, querendo saber. É vocês interagindo aqui na aula, perguntando. Primeiro, vamos tratar da linguagem. É uma narrativa visual, então eu vou precisar, aí entra o foco da aula, interpretar a partir de sinais gráficos, porque meu visual vai ser muito explorado, que normalmente expressa a língua oral. Fino, o que é a língua oral? Essa língua do dia a dia, do cotidiano, meio espontânea, sem se preocupar tanto com regras de gramática. E apresenta um enredo rápido. Ah, enredo rápido, gostei, Rufino. Enredo rápido, diferente da, ó, já difere da HQ bem aí, porque é um enredo rápido. As HQs não. O enredo é mais alongado, empregando somente imagem ou associando palavra e imagem. Rufino, existe tirinha só com imagem? Existe. Tirinha só com imagem, sem palavra nenhuma. Como existe também a tirinha com palavra e imagem. Apresenta características semelhantes à narração, aí se assemelha a HQ, porque a HQ também é uma narração. Como personagem, espaço, tempo. Sobretudo pelo enredo se caracterizar por uma sequência de ações. Pronto. É o que faz também as HQs. Diferem-se pelo fato de que, ao invés do narrador, o diálogo é retratado de forma direta, ou seja, não tem narrador dizendo, agora fulano de tal. Nas HQs pode até ter presença de narrador lá nas legendas, né? Legendas mais compridas. Pode haver a presença do narrador na legenda, mas aqui não, na tirinha como é mais rápido, o enredo é bem rápido, tudo é feito diretamente falado pelo personagem. É de fundamental importância que haja uma efetiva interação entre o leitor e o discurso, associando-o a elementos icônicos, imagens, e ao texto, elementos linguísticos, por se tratar de uma comunicação mais imediata. Vocês estão entendendo aí, né? Legal, professor. Gostei. E aí, o requadro. O que é o requadro? Essa moldura da tirinha, né? Esse conjunto de linhas, ó, que um requadro, ó, linearmente. Conjunto de linhas que delimita o espaço de cada cena e constitui um quadrinho. As HQs exploram demais isso. Em algumas histórias, tais linhas podem ganhar formato diferente, chega a ser circulares, trêmulas. Então, cuidado para tu não confundir. Se de repente tu vê só um quadrinho ali, ou vai ser uma charge ou um cartoon. Para ser tirinha tem que ter no mínimo 2 requadros, não é? 3 requadros, 4 requadros numa tira só. Se for só um requadro, geralmente é uma charge, não é? Vou ver que se eu consigo tirar aqui a imagem para que a gente possa ler esse próximo aí, ó. Que a gente possa ler esse próximo. Porque só baixar aqui para que você lê, para a gente ler esse ponto aí, que ficou atrapalhando. Tá aí, ó, ficou fácil agora. O tio Rufino só dá F5 de novo e a gente pode ir lá para onde nós paramos. Tá aí, existem casos nas quais as linhas não existem efetivamente. O autor deixa ao leitor a tarefa de imaginá-las. É muito raro, mas existe. É só não ter essa delimitação, mas a passagem vai passando em quadros. Presença de onomatopeia, também trabalhado na outra lá. As tirinhas têm onomatopeias, representação de ruídos por meio de palavras. O emprego das onomatopeias confere movimento à história, imitando os sons do ambiente, entre as quais podemos citar crash, para uma batida, para o sono, dormir. No WhatsApp tem até aquele emoji com aquele Zzinho saindo. RRR para o rosnado de um cão. Bum, para a explosão de uma bomba ou outros. Expressão facial. Por que é importante? Porque o foco na nossa aula é interpretar a partir de sinais gráficos. Expressão facial é uma, né? Forma de comunicação não verbal, é não verbal, que transmite algum estado emocional do personagem. Olha aí, faz cara de paisagem, por aí vai. Olha aí, trava na beleza. Então, fazendo isso, nós podemos
perceber que a expressão facial é muito importante. Surpresa, tristeza, alegria, raiva, espanto, dor, indignação, amor, entre outros. Cebolinha. Aí, Cebolinha acabou de pegar uma pancada ou quase morreu afogado. Tá tonto, né? Ai, meu Deus, você está bem? O que aconteceu? O que aconteceu? O de sempre. Não é? O de sempre. Se fosse o Cascão, ele nem aí não tava, né? Porque o Cascão tem medo de água, meu amigo, que se pela. E os sinais de pontuação existem nas tirinhas? Ai, como existe. Porque eles também reforçam os sentimentos, conferindo maior expressividade à voz dos personagens. Um deles, muito usado, é o exclamação. Porque também é carregado de interjeições desse gênero aí. Meu corpo, minhas regras. Podem discutir e debater até cansar. Né? Uma imagem que retrata também aí a liberdade feminina. Eu trouxe de propósito como tema de liberdade feminina. As interjeições também presentes lá nas HQs, palavras invariáveis que exprimem estados emocionais, sensações, estados de espírito, ou até mesmo servem para auxiliadoras expressivas para o interlocutor. Podem ser classificadas de acordo com o sentimento que traduzem. Existem interjeições de alívio, de animação, estímulo, de aprovação, como reprovação, desejo. Alívio, ufa, terminei a aula, ufa, terminei a tarefa. Animação, estímulo, coragem, avante, firme, vamos nessa, né? Bravo, bis, viva, muito bem, ó, aprovação. Desejo, oxalá, tomara, queira Deus, quem dera, ó, pudera eu. Beleza, pessoal? Agora vamos aqui olhar um pouco para esta imagem. Não tem nada escrito nos balões. Tio Rufino trouxe de propósito. Já que a gente está focando a questão de interpretar a partir de sinais gráficos, de expressões faciais, digamos, tá essa jovem e esse jovem numa sala. Parece que são profissionais de uma empresa muito renomada, a gente sabe pelas vestimentas. E de repente, quem entra na sala, ou eles olham pela janela, não sei. Quem? O chefe, né? Não? Talvez eles estavam fazendo algo que não era permitido, mexendo em papéis que não podia mexer. Quem sabe são dois investigadores, não é? E aí, o que é que tu escreveria aqui nesse primeiro enquadro, nesse primeiro requadro? O que é que tu escreveria como diálogo? Ah, toquei aqui e já dei a resposta, né? Mas, na verdade, eu quero que você foque na expressão facial, física e corporal deles. Mais do que contar a história. Você tem certeza que foi eu? Eu só vim aqui para saber se tinha alguém na sala. Ou então só vim aqui para apagar a luz. Aí eu criando aqui a história da moça. Não, chefe, fui eu. Fui eu que mexi nos papéis. Ela não tem nada a ver com isso. Olha aí, eu criando a história. Agora, observe a expressão facial das personagens. Mesmo sem nada escrito nos balões de fala, percebemos um semblante de terror. Eu acredito que não é um semblante ainda de terror, não. Como seria de terror? Né? Terror, pavor. Acho que ainda não chega a ser. Alegria também. Se não tivesse a resposta aí, entre terror e alegria, poderia ser mais terror do que alegria, né? Susto. Alguém entrou e pegou a gente no flagra. Entusiasmo. Não, cara de entusiasmo não é assim não, pessoal. Então a expressão facial aí é de susto. Alguém entrou na sala. Olha essa tirinha aqui. Tive uma ideia. Aí a pessoa tá lá, ó. Tive uma ideia. Vou pedir ajuda ao meu sobrinho para entender o tal acordo. O tal acordo aí é o acordo ortográfico. Para essa molecada é moleza. Estão aprendendo agora. Não tem os vícios da gente, que já usa as antigas regras faz tempo. Olha lá, sobrinho. A legenda aí, ó, saiu dos balões. E já tá lá na legenda, como se fosse a tela do computador sendo
transposta aí para ti. Olá, sobrinho. Beleza? Por acaso você está por dentro das regras do acordo ortográfico? Aí o sobrinho, ó. Fala, tchum. Beleza? Rapaz, tem uns caras que falam cantando aí. Os caras são malas. A gíria. Falou. Acho que é difícil. Passa aqui, ó o aqui dele. Em casa, que nós aprende junto. Rapaz, o linguajar do sobrinho do cara aí não tem nada de novo acordo, né? E aí nós vamos analisar o passa aqui em casa, né? O aspecto gráfico da frase. Aspecto como a frase foi escrita. No último quadrinho, o trecho. Passa aqui em casa revela falantes que usam linguagem de internautas, de jornalistas. Já pensou? Tiamando e Neemias, que são os dois jornalistas aí que ajudam a gente aqui no estúdio. Será que eles usam essa linguagem aí quando eles vão escrever as notícias deles? De jeito nenhum, né? De professores? Quem me pegar escrevendo isso aí no quadro pode me chamar a atenção. De surfistas? Surfista também gosta de uma gíria, ó. Mas não vamos aí tentar taxar que essa linguagem é de surfista. Não, é a linguagem do bate-papo, de internautas. O não. Dizem alguns estudiosos da língua, como a língua ela muda de geração em geração, que também faz parte do que está dizendo aí o rapaz na tirinha, ele está dizendo que é mais antigo, então ele ainda está acostumado muito com o acordo antigo. Que o você trouxe, né, transformou-se. Teve várias mudanças no decorrer do tempo da história. Vossas mercês, vós mercer, para transformar até hoje por você. E tem os linguistas aí dizendo, os estudiosos da língua, que nem sabe daqui a 100 anos, o você vai ser só VC. Porque vocês já escrevem muito aí no WhatsApp de vocês, VC. Eu também escrevo, né? Linguagem de internauta. Então, esse passa aqui em casa, casa, o aqui, o casa. Eu acho que ele botou foi A demais, né? Se fosse eu digitar só KSA, casa, ou Z, tanto faz. Olha esse outro aqui. Tudo como no restaurante. Tudo como no restaurante. Mãe, tem uma ideia. Você deveria servir o almoço como no restaurante. Eu faço o pedido e você serve a comida. Olha só, que esperto, hein? Aqui está seu pedido. Maravilhoso. Tudo como no restaurante. Agora a conta. Poxa, não lembro, não tenho dinheiro. Não tem problema. Tudo como no restaurante. É só lavar os pratos, só lavar a louça. Porque não é assim. Se você está num restaurante e de repente não tem dinheiro para pagar, você precisa retribuir lavando pelo menos os pratos. Tem esse dizer, né? E aí o menininho aí, o garotinho, achando que ia se dar bem no final da história. Primeiro que ele não está comendo lá essas coisas no restaurante. Se bem que ele está com uma fome danada, ele até lambe os lábios aí, né? Eu ia dizer os beijos, mas não diga não. Gente não tem beijo, tem lábios. Então, aqui está seu pedido. Ele, maravilhoso, tudo como no restaurante, o cheiro. A conta. Vamos supor que essa conta aí, a mãe esteja brincando. Arrume sua cama, guarde seus sapatos, não é? Ague as plantas, não é? Encha os litros, cuide do menino, é conta grande. Ele não quis, poxa mãe, não tenho dinheiro. Não tem problema. Aí, ó, vamos interpretar aí a partir do quarto e sexto quadrinho. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, bem aqui. 4 quadrinhos, 5, 6. Então esses dois aqui, ó, fácil. Esses dois aqui, ó, muito fácil. Vamos interpretar a partir deles. O que é que a gente pode perceber? Esses dois bem aqui. Ó as expressões faciais, ó. Eita, que ele tá bem, ó, contente. E aqui, eita, meu amigo.
Que duas expressões faciais semelhantes, distintas, desagradáveis, descontentes. Fácil demais, né, pessoal? Não sei para que eu elaborei uma questão dessa. Será que as expressões faciais são semelhantes? Será que elas são descontentes? Não. Eu apontaria como descontente essa. Essa aqui seria descontente. Aqui ele tá com... Aqui, embora seja sopa, sei lá o que é. Ó. Ele não tá descontente, não. Então, beleza. Desagradável. Essa aqui também eu apontaria como desagradável. Essa aqui. Mas essa aqui não é desagradável, não. Distintas. Ah, meu amigo. Aí tem, ó, duas extremidades. Duas palavras opostas, ó. Semelhantes e distintas. É claro que as expressões faciais, elas são distintas, diferentes. Uma é alegria. Eita, que erro doido, né? Acho que foi na hora de eu ajeitar o gabarito. Desconsidere, vamos entender que quem mexe é o distintos, né, pessoal? Porque todo mundo tá vendo aqui, ó. Elas são distintas. Beleza? Letra D. Desconsidere lá o movimento da letra A. O que torna esse texto engraçado é... O que é que torna ele engraçado? O menino ter que lavar os pratos? O menino está sem dinheiro? A mãe servir o prato do menino? A mãe apresentar a conta? Como eles estavam brincando, o menino, né, provocou isso. Eles estavam simulando que estavam no restaurante. Então, apresentar a conta é algo comum, né, não no restaurante. A mãe servir o prato é algo comum na brincadeira. Agora veja, o menino está sem dinheiro. Não esperávamos, não precisava, porque embora ele estivesse simulando no restaurante, ele não ia dar dinheiro ali para a mãe dele, né? Mas o que tornou aí engraçado é o menino ter que lavar os pratos, que ele não arruma nem a cama dele, imagina lavar os pratos, né não? É o que tornou a tirinha engraçada aí, né? Ah, filho, mas isso aí não é uma HQ não, não, é uma tirinha mesmo, embora tenha esses muitos quadros aí, mas aí é uma tirinha. Olha essa outra aqui, ó. Deixa eu ver como está. Aí nem deu tempo para ele terminar, ó. Deixa eu ver como estou. Aí, ó, pã. O menino cai, meu amigo. Cai mortinho no chão. Dá o último suspiro. No último quadrinho desse texto, o menino deitou no chão para assustar alguém. Olha, nada a ver. Por que eu sei? Ó, ele mesmo já se assustou. As linhas cinéticas, ó. Olha a expressão facial dele, ó. Nós estamos interpretando a partir de sinais gráficos, pessoal. Deitou no chão para assustar alguém. Desmaiou de susto ao se ver no espelho. Levou um tombo. Não, ele não tropeçou em nada, deixa eu ver, não. Pegou no sono. Ele é vampirão, é? É, ele tá brincando aí de vampirão. Exatamente, pessoal. Desmaiou de susto ao ver que ele estava ali um vampiro. Esqueceu que estava brincando de vestir de vampiro. E aí, ele se assustou, ele tem um medo danado de vampiro. Olha aí. Uma tirinha de um só quadrinho, é? Não chega a ser, charge, chega? Não. De acordo com esse texto, o homem de terno se espantou por quê? Olha só. O homem está chegando, então, ó, tirinha por isso, ó. Em que imageticamente tem uma passagem de tempo. Imageticamente, primeiro enquadro é o homem lavando o carro. Beleza. Não lava carros. O dono do carro chega, é um segundo momento, por isso é tirinha. E se assusta, meu amigo, tremendamente. Será por quê? Ele vai se assustar, é um lava-carros, não é para lavar carro mesmo não, é sim, né não? Será que é porque o homem está gastando muita água? Vamos ver. De acordo com esse texto, aí você tem que interpretar a partir de sinais gráficos que você vê nesse primeiro quadro aqui. Nesse primeiro enquadrozão aqui, ó. A resposta está bem por aqui. Encontrou o seu carro arranhado. Não tem nada que me faça interpretar e fazer essa afirmação. Não tem nada que me diga que esse carro está arranhado. Ficou com medo de molhar a sua roupa? Não, porque ele não está se importando com água. Ele está olhando é pro homem. Olha o olho dele também, ó.
interpretar a partir de sinais gráficos. Preste atenção. Uai, já saí da... Ó. Ó o olhozão dele, ó. Tchum. Direto pra cá, ó. Pensou que o rapaz fosse escorregar? Ah, ele tá preocupado com o lavador, porque vai cair. Será? Ele é tão bonzinho, ele tá preocupado com o lavador. É nada, meu amigo. Olha, do jeito que esse moço tá lavando o carro, meu amigo, se fosse o carro do teu pai e o lavador em cima do teto, o que é que vai acontecer com esse teto? Afundar, vai amassar. Tá certo? Se bem que o teto do carro, na hora que ele dá aquele afundamento, se não for uma pancada tão grande, você pode só, com a mão, ele volta pro lugar. Mas ele se assustou por isso, porque viu o rapaz pisando no teto do carro dele, ninguém quer. Olha aí, interpretamos a partir de sinais gráficos. Olha só outra tirinha aí de um só quadro. A poluição dos rios está se tornando um caso dramático. Os peixinhos, ó. Os peixinhos estão o quê? Migrando, debandando-se, indo embora, meu amigo. Olha, cada um com uma mala, outro com um bebezinho peixe, outro bebezinho peixe indo atrás. É uma família indo embora. Observando a tira, conclui-se que os peixes abandonaram seu habitat porque temeram um cachorrinho. Não, não é o cachorrinho. O cachorrinho não se surpreendera com a atitude dos peixes. Ele está surpreso, sim. Os peixes resolveram passear pelas matas sem motivo algum. Olha, onde é que um peixe vai sair de dentro do seu habitat para ir passear? Primeiro que isso é absurdo. Os peixes buscam outra morada devido à água estar bastante poluída. Olha, ó. Aí por trás dessa tirinha, nós temos um tema muito urgente, muito pertinente, muito próximo da gente, que é o meio ambiente, a poluição do meio ambiente. Então o cara que fez essa tirinha, tá lá no Ariel Cartoons, né? E cartunista também sabe fazer tirinha. Maurício de Souza faz história em quadrinho, mas ele sabe fazer tirinha. Sabe fazer charge, claro que sabe, né? Você pode ver que há uma crítica aí por trás disso, que é a poluição dos rios, especial, né? Poluição dos rios. De acordo com essa tirinha, o colega de Mafalda está. Vamos ver a tirinha. Péssimo, a professora me deu péssimo outra vez. É para isso que a gente vai todo dia à escola? Se eu viesse de vez em quando, ainda vai? Mas fazer isto com um freguês, olha só. Se eu viesse de vez em quando, se ele fosse turista da sala de aula, digamos assim, será que a professora ia dar péssimo? Ele diz que é freguês porque ele está lá todo dia, mas está lá, talvez não faz atividade, não entende nada do conteúdo, bagunça na aula. De acordo com essa tirinha, o colega de Mafalda está triste, indiferente, orgulhoso, inconformado. Aí você vai ver. Olha o bocarra que ele faz, não? Desde o primeiro quadrinho, a expressão facial dele já não é das melhores. Ó. A expressão facial dele toda é, desde o primeiro quadrinho, de inconformidade, né? Não? O cara tá aí injuriado aí com o professor Rufino ou com a professora Ildalene Pinheiro. Inclusive, forte abraço, professor Ildalene. Porque só dá péssimo pro bichinho velho. Ele tá inconformadão com tudo que tá ocorrendo aí, não é mesmo? Tá, o que é que eu tenho que fazer? Nesta história você zoa, brinca, fala uns trocadilhos e no final, lava as mãos, grita, né? A professora aí. Lava as mãos logo pra quem? O Cascão, meu amigo. Meu amigo, o que é que o Cascão tem pavor? Eu acho que na pandemia o Cascão morreria, viu? Porque ele tem pavor de água, de limpeza. Nesse texto, a expressão do menino no segundo quadrinho indica apatia, dúvida, espanto ou irritação. E aí, você escolhe o quê? Claro que ele está espantado, meu amigo. Falou em água, o menino se assusta. Pessoal, foi legal, não foi? Interpretar a partir de expressões faciais e de sinais gráficos. Espero que vocês tenham gostado. Nossa aula chegou ao fim. E não vá fazer como o Cascão, não. Fique em casa e lava bem as mãos. Forte abraço e até a próxima.
Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou o professor Caio Ian, professor de matemática da Rede Municipal de Teresina. Gostaria de mandar um forte abraço para os meus alunos, a você também que está acompanhando essas aulas aqui remotamente. Hoje nós vamos trabalhar com planejamento e execução de pesquisas amostrais, tá bom? Essa aula está voltada para alunos do 9º ano da Rede Municipal de Teresina. Então vamos lá. Bom, pessoal, como eu falei para vocês, nós vamos trabalhar hoje com planejamento e execução de pesquisa amostral, certo? Então qual é a habilidade que nós vamos trabalhar? Nós vamos trabalhar a habilidade de planejar e executar a pesquisa amostral, selecionando uma técnica de amostragem adequada e escrever relatório que contenha os gráficos apropriados para representar os conjuntos de dados, destacando aspectos como as medidas de tendência central, a amplitude e as conclusões, tá certo? Então, os objetivos que eu quero atingir junto com vocês aqui nessa aula é selecionar variáveis a serem analisadas, coletar e organizar dados de uma pesquisa, elaborar tabelas e gráficos, escrever relatório de conclusão de pesquisa, determinar as medidas de tendência central, média, mediana e moda e amplitude de um conjunto. Esse último objetivo, na realidade, que vai trabalhar com vocês é ser o professor Pablo, na aula de sexta-feira, tá bom? Então, na nossa aula de hoje, nós vamos trabalhar esses 4 objetivos acima aí desse último, beleza? Então, vamos dar início aqui à nossa aula. Qual é o primeiro passo para a realização de uma pesquisa amostral? Então, nós vamos iniciar com algumas perguntas, tá bom? Qual é o primeiro passo para a realização de uma pesquisa amostral? Como organizar uma pesquisa? Por que pesquisar? Como chegar à conclusão a partir dos dados coletados? Então, nessa aula, nós vamos tentar responder esses questionários com vocês através dos slides, através das aulas aqui no decorrer da aula, beleza? Então, vamos lá. Primeiro passo que nós vamos ver aqui um gráfico, tá? Isso aqui é um gráfico, qualidade do sono entre os jovens. Então, tem a qualidade boa, que é o bom, e a qualidade ruim, certo? Então, tá dizendo aí, tipo, uma perguntinha, uma questão. Uma pesquisa foi feita para verificar a qualidade de sono de jovens brasileiros entre 14 e 18 anos. Então, observe o gráfico. Então, nós temos aí no gráfico, e o gráfico nos fala que nessa abazinha esquerda aqui, ó, a quantidade de pessoas, né? Ó, aqui a quantidade de pessoas, e aqui nessa horizontal, a gente pode falar assim, a qualidade do sono. Então, na pesquisa, 1.610 desses jovens falou que a qualidade do sono deles é ruim, e 220 tem a qualidade de sono boa. Então, a letra A pergunta: quantos jovens fizeram parte da pesquisa? Aí você pode somar, né? 1.610, isso aqui é algo bem simples, mais 220. Então você vai somar aqui, ó, dá aí no caso 1.830 jovens. Então, dos jovens pesquisados, quantos responderam que tem sono ruim? Aí 1.610. Podemos considerar esse resultado válido para toda a população jovem do Brasil? Justifique. Então a gente vai aprender a justificar isso aí. Será que isso aí foi feito com todos os jovens do Brasil? Então, o que você acha que é a resposta? Sim, não? Ou foi feito por alguma parte da população? Então, isso que a gente vai aprender aqui, tá certo? Então, a letra B ele pergunta: é possível realizar essa pesquisa com todos os jovens do nosso país? Justifique sua resposta. E aí, o que você acha? Dá para fazer com todos os jovens? Então, vamos dar continuidade aqui e depois você vai me responder direitinho essa pergunta. Tá certo? Então, vamos lá. Para a pesquisa ser realizada, precisamos, em primeiro lugar, encontrar o tema que será trabalhado e depois a população que atenderá ao objetivo da pesquisa. Nesse caso, a população poderia ser somente de uma região. A pesquisa pode ser feita com questionários, entrevistas, observações de testes realizados. Com a pesquisa do sono, qual delas usamos? Em quais questões pensaram? E por último, a conclusão. Apresentando o gráfico, conseguimos visualizar os dados com maior clareza e encontrar um término que possamos generalizar.
a qual conclusão vocês chegaram. Então, pessoal, nós temos aqui na pesquisa o tema que nós vamos ter que trabalhar, né? No caso aqui, voltando aqui, ó, qual foi o tema que nós trabalhamos? A qualidade do sono entre os jovens. Então, você vai ver que em cada tabela, em cada gráfico que a gente trabalhar, vai ter que ter um tema. Então, você não vai saber o que você vai estar trabalhando, você vai estar analisando. Então, vai ter que ter o tema. Do tema, você vai ter que ver a população. Como assim a população? Quem vai ser os entrevistados, as pessoas que eu vou estar ali questionando para ter um resultado? No caso aqui, quem são? São os jovens. Pessoas jovens entre 14 e 18 anos, está dizendo ali na questão também, certo? Então, isso aí nós vamos ter que analisar para poder fazer ali a conclusão, que a conclusão no final é exatamente o gráfico. Eu pegar o que eu fiz na pesquisa e colocar ela num gráfico para poder entender o gráfico, certo? Então vamos adiante. Ou seja, vamos aqui ver alguns conceitos. O que é o censo? O censo é quando investigamos todos os elementos da população. A amostra é investigar uma parte da população, ou seja, escolhemos aleatoriamente os elementos que participarão da pesquisa, sempre levando em consideração todos os dados que fazem parte do objetivo. E a observação acontece quando observamos eventos testados na população analisada e anotamos os resultados de cada teste, ou seja, é experimental. Então, pessoal, a amostra é como se você tivesse toda a população, certo? Vamos dar um exemplo aqui para vocês aqui no cantinho. Tem toda a população e a amostra é eu pegar um pouquinho dessa população aqui para estar representando ela toda, certo? Mas observe que, por exemplo, no nosso exemplo que nós vimos aqui anteriormente, que é a qualidade do sono, observe que deu o total de 1.830 jovens. Aí eu pergunto para vocês, será que no Brasil existe apenas 1.830 jovens? Não, claro que não. Então o que acontece? O que eles fizeram? Eles pegaram uma quantidade de jovens de uma região, uma quantidade de outra região, uma quantidade de outra região, para que essa quantidade represente o todo. Através dessa quantidade eu posso ter uma noção, certo? Um pouquinho de que vai ser o todo, certo? Então, vamos aqui. Então, a pesquisa amostral é a pesquisa feita com parte da população, ou seja, com a amostra. Pesquisa amostral é feita com a amostra. Então, quais são as etapas? A gente acabou de ver um pouquinho das etapas, ó. Escolher o tema, ou seja, analisar o tema, definir quem é a população, elaborar o questionário, entrevistar ou observar. Depois de revisar isso aí tudo, você vai organizar os dados. Essa organização dos dados pode ser feita através de tabelas ou gráficos, tá bom? E por último, fazer uma conclusão que vai ser ali o que nós chamamos de relatório, tá certo? Observe, pessoal, que nessa, vou voltar o slide para mostrar para vocês isso aqui. Nós temos aqui um gráfico, esse gráfico é chamado de gráfico de barras, tá certo? Mas nós temos outros tipos de gráficos também. Nesse caso aqui são gráficos de barras verticais, também tem o gráfico de barras horizontais, tem o gráfico de setor, tá certo? A gente vai ver um pouquinho disso aí também. Então, beleza. Quais são as etapas da pesquisa amostral? Escolher o tema, definir a população, elaborar o questionário, entrevistar ou observar e organizar os dados, que no caso pode ser em tabela ou gráfico, e depois que organizou os dados, a gente faz uma conclusão que é um relatório, beleza? Então vamos adiante. Então, nós já conhecemos as etapas que precisamos percorrer para a elaboração de uma pesquisa. Para começar, como escolher o tema de uma pesquisa? O que pesquisar? Para quem perguntar? E o que perguntar? Então, nós vamos agora tentar responder esses questionários. Como nós vamos escolher o tema? O que nós vamos pesquisar? Para quem nós vamos perguntar? Qual vai ser o nosso público? A nossa população? E o que perguntar? Então, vamos lá. Temos aqui agora um outro tipo de gráfico aqui, ó. Observe o que a moça está falando aí, ó. André realizou uma pesquisa com adolescentes
tendo como objetivo levantar informações sobre a violência que esses faziam ou sofriam dentro da escola. Para comunicar os dados obtidos, apresentou essas duas imagens. Então, nós temos aqui um gráfico aqui que tem representado em porcentagem, e nós temos aqui um outro gráfico também que é em porcentagem, só que o primeiro, se você observar aqui, da escola são todos os jovens, os que foram vítimas, os que foram agressores, e aqui é o motivo da agressão, ó, o motivo da agressão. Então, se você observar, nessa primeira, do lado esquerdo aí, ó, nessa primeira tabela, nesse primeiro gráfico, vamos dizer assim, 39% eram os agressores, ou seja, a maioria eram agressores. 34% eram não envolvidos, ou seja, nem eram agressores e nem eram vítimas, beleza? 6%, essa pequena quantidade aí, eram vítimas agressivas, ou seja, que revidavam a agressão. Eles eram agredidos, porém, eles não deixavam barato, eles revidavam a agressão. E 21% eram as vítimas, aquelas que realmente sofriam a agressão e não revidavam e ficavam por isso mesmo. E quais eram os motivos dessas agressões? Ó, os motivos eram pelo tamanho do corpo, altura e peso, por idade, por etnia, raça ou cor, por religião e por condição econômica. Então, se você observar, pelo tamanho do corpo, altura e peso, é o maior motivo aí que tinha, né? 27,1%. Por idade, 15,6%. Etnia, raça ou cor, 10,5%. Por religião, 3,1%. E por condição econômica, 1,5%. Então, nós temos aí essas informações, certo? Ó, André precisa de algumas informações importantes para dar sequência. Responda as questões abaixo para ajudá-la a restaurar a pesquisa. Então vamos ver aqui quais são as perguntas. Ó. A pesquisa se refere a qual assunto? Se você fosse dar um título, qual seria? Aí, então, pessoal, essas perguntas aí você responde aí em casa. Ó. Então, qual é o assunto que nós estamos trabalhando aqui? Ó? O assunto é alunos que são agressores e são vítimas também, né? Então, você faz um tema para esse assunto. Qual deve ser o público-alvo da pesquisa? Ó, como nós estamos falando de escola, o público-alvo vai ser adolescentes, certo? Quantos foram entrevistados para chegar a esse resultado? Essa pesquisa pode ser realizada em uma única escola de um único estado brasileiro? Por quê? Quais perguntas foram feitas aos entrevistados para ser possível a construção desse infográfico? Então, vamos um pouquinho mais adiante. Para André obter o resultado do infográfico, deve primeiro pensar no tema a ser pesquisado, como eu falei para vocês. Primeiramente, nós temos que analisar e ver qual é o tema, bem como o objetivo da pesquisa. Então, o que se espera? Depois deve pensar no público. Quem é o público? A população. Nesse caso, estruturar sua população nos adolescentes estudantes da escola no Brasil, em pensar em quais regiões pesquisar, beleza? E, por fim, elaborar um questionário objetivo para atender ao tema proposto. Pode-se elaborar um questionário fechado, que contempla apenas questões e alternativas, ou um questionário aberto, onde os entrevistados respondem questões dissertativas. Podemos também considerar o questionário misto. Então, pessoal, para você fazer um questionário, você tem aí 3 possibilidades. Você pode fazer um questionário aberto, um questionário fechado e um questionário misto. O questionário fechado é aquele questionário, vamos colocar da seguinte forma, que tem múltiplas escolhas. Você coloca a questão e coloca as alternativas. Ali ele vai indicar qual alternativa que faz sentido ali naquele questionário para ele, certo? Já o questionário aberto é aquele que você pergunta para ele e ele vai responder dissertando, ou seja, falando ali para você, explicando a resposta dele. E o questionário misto é aquele questionário que tem perguntas tanto abertas quanto perguntas fechadas. Você pode aí fazer um misto, misturar, botar uma questão aberta, uma questão fechada e aí vai, tá certo? Então, quanto mais objetivo, mais rápido chegamos aos dados procurados. Porém, devemos sempre ficar atentos à pesquisa
que deve ser fiel. Então, a pesquisa tem que ser realmente fiel, ou seja, as perguntas, os objetivos têm que ter tudo a ver com o tema. Então, tudo tem que fazer sentido, tudo deve ser fiel, beleza? Então, vamos aqui dar continuidade. Então, olha só, nos slides anteriores, vimos sobre as 3 primeiras etapas de uma pesquisa amostral. São importantes e a base para que se encontre uma conclusão fiel e que possa ser generalizada. A primeira etapa é definir o tema. Então, a gente está sempre batendo na tecla. A primeira etapa de uma pesquisa amostral é definir o tema. O tema, que é um assunto para ser pesquisado, e este precisa ser relevante, ou seja, necessário um interesse ou curiosidade. A segunda etapa, no caso, é a população. Pode ser censo ou amostra. Lembrando que o censo é você pegar a população toda. A amostra é você pegar apenas uma parte da população, porém aquela parte vai representar a população por inteiro. Beleza? Na maioria das vezes optamos pela amostra e deve ser muito bem escolhida. Por que nós optamos a maioria das vezes pela amostra? Porque você fazer uma pesquisa, ou realmente uma pesquisa, ou pesquisar um tema com toda a população é muito complicado, é muito difícil, é quase impossível na verdade. Então por isso que você pega a amostra, você pega a parte daquela população, você pega a parte do todo, mas aquela parte tem que representar o todo, beleza? E a terceira etapa é o quê? É o questionário. Quais perguntas devemos fazer para atingir o objetivo da pesquisa? Esse é o primeiro passo para a terceira etapa. O questionário deve garantir o objetivo da pesquisa. E recapitulando, o questionário também, nós temos 3 tipos de questionário que nós podemos fazer. É o questionário fechado, o questionário aberto e o questionário misto. Isso já foi explicado para vocês, já estamos só ratificando, tá certo? Estamos só enfatizando para vocês. Então, nós já vimos aí as 3 etapas, né, de uma pesquisa amostral, beleza? Então, vamos adiante. Um outro exemplo aqui diz o seguinte, ó. Um médico de um consultório observou que, durante um mês, recebeu diariamente pessoas com dores abdominais. Para auxiliar na consulta clínica e no diagnóstico, ele decidiu elaborar um questionário de 6 questões para o paciente responder. Então, na sua opinião, quem é o público-alvo? E qual é o objetivo da pesquisa? Então, o público-alvo, pessoal, se vocês analisarem, são pessoas que chegavam naquele consultório com dores abdominais. E ele pergunta, qual é o objetivo da pesquisa? O objetivo da pesquisa é saber sobre os pacientes daquele consultório, qual era a maioria ou a quantidade de pessoas que chegavam com dores em determinada região do corpo. Então, dores abdominais, mas alguém poderia sentir dor abdominal, que seria uma azia ali, uma dor estomacal, ou então uma mulher com cólica menstrual também sente dores abdominais. Então, quem é a maioria que procura ele? Com qual tipo de dor abdominal? A dor A, a dor B, e assim vai indo, tá certo? Então, vamos aqui adiante. Então, olha só. Numa pesquisa amostral, após a elaboração do questionário e a estruturação da população a ser entrevistada, como devemos realizar as entrevistas? Quais são os meios disponíveis? Feita a pesquisa, é necessário ordenar os dados adquiridos. Então, como organizar? Como nós vamos organizar esses dados? Então, pessoal, observe aqui o seguinte, nós temos aqui, voltando lá na tabela do André ainda, lá da agressão, observe aqui o seguinte, nós temos aqui sexo, feminino, masculino, tem idade, 14, 15, 14, já cometeu algum ato de agressão, aí tem sim, não, motivo, por idade, tem os que nunca cometeram, tal, aí quem cometeu gênero, por idade. Então, se você observar, ele fez uma pesquisa com adolescentes tendo como objetivo levantar informações sobre a violência que esses faziam ou sofriam dentro da escola. Os dados coletados estão apresentados na tabela. Então, está aí a tabela com os dados que André coletou. Mas, pessoal, se vocês perceberem,
os dados estão anotados de maneira desorganizada. Não há um padrão de anotação, então estão anotados ali os dados de maneira desordenada, desorganizada. Para conseguirmos uma análise desses dados, a primeira coisa é ordenar de acordo com o interesse da análise, ou seja, você tem que deixar organizado de acordo com o seu interesse. Pensando nisso, organize os dados da melhor maneira para se analisar as respostas dadas pelos entrevistados. Não esqueça de anotar qual foi o critério de organização utilizado por você. Se você fosse realizar essa pesquisa, como faria a coleta desses dados? Então vamos lá. Percebemos que para realizar uma pesquisa amostral, precisamos seguir algumas etapas e buscar um melhor recurso para implementação. Devemos ficar atento sobre qual recurso escolher para fazer as entrevistas. Por exemplo, entrevistar pessoas por pessoas na rua. Até que ponto é viável? Demanda mais tempo, a população entrevistada não pode ser grande, os recursos financeiros utilizados serão maiores. Diferente da pesquisa via internet. Além de ser mais rápido, conseguimos atingir um número maior de pessoas, garantindo a exatidão do resultado, em menos tempo e com mais economia. Então, pessoal, se você analisar, você ainda pode estar fazendo esses dados via internet. E note o seguinte, pessoal, que nesse momento que nós nos encontramos, que é a pandemia, ainda existem pesquisadores fazendo essas pesquisas. Mas eles estão indo na rua pesquisar pessoa por pessoa? Claro que não. Então eles estão fazendo essas pesquisas aí via internet, tá certo? Então eles conseguem atingir o maior número de pessoas. Por quê? Porque muitas pessoas estão na internet. Além de conseguir atingir o maior número de pessoas, eles demoram menos tempo, certo? Porque quando ele está entrevistando pessoalmente, ele só consegue entrevistar uma ou duas pessoas por vez. Na internet, não. Naquele mesmo momento, pode estar milhares de pessoas respondendo ali o questionário dele, tá certo? E com mais economia, ou seja, ele não vai gastar do bolso dele muito com a internet. Pessoalmente, às vezes, ele pode se deslocar para algum lugar que gera gasto, certo? E sem falar que essa economia, além de economizar parte financeira, também tem uma economia também de tempo, não é isso? Como a gente falou aí, menos tempo. E a organização? Organizar os dados obtidos dependerá do objetivo que queremos atingir. Podemos elaborar várias formas de organização, pois o resultado final é criar um infográfico. Tudo dependerá de onde partiu e para onde queremos ir, beleza? Então, pessoal, com base nisso, eu vou deixar para vocês aqui 3 minutinhos vocês responderem uma questão bem simples, tá certo? E daqui a pouco a gente volta com um comentário dessa questão para vocês, tá bom? Um pouquinho sobre análise de gráfico, certo? Que vocês já aprenderam um pouquinho de gráficos, já aprenderam a analisar gráfico anteriormente. Então, eu quero que vocês façam uma análise aí de um gráficozinho que eu passei para vocês aqui, tá bom? Então, vou deixar para vocês aí 3 minutinhos, daqui a pouco a gente volta aí com o comentário dessa solução, tá bom?
Bom, pessoal, então vamos aqui para a leitura da questão e responder com vocês aqui também, tá bom? Então tá aí, leia o texto a seguir. As plantas com flores, conhecidas como angiospermas, formam o principal e mais importante grupo de plantas terrestres. No mundo, estima-se que o número total está próximo de 250 mil espécies. No Brasil, calcula-se existir cerca de 50 mil, ou seja, 20% do total de espécies no mundo. Aí você vai analisar, pessoal, tem uma tabelazinha aí que fala o seguinte: grupo de plantas com flores angiospermas. Então, qual é o tema desses nossos dados aí, ó? Grupo de plantas com flores angiospermas, é o tema, certo? Aí nós temos o local e o número de espécies. O local a gente tem o mundo, Brasil, África, América do Norte e Europa. E o número de espécies, se você analisar, a correspondência de cada um deles está aí, ó. No mundo, nós temos aí 250 mil, né? Ele até falou na questão pra gente aqui, né? Ó. No mundo estima-se o número total de 250 mil, então tá aí, ó. Beleza? No Brasil nós temos 50 mil, como a questão falou. Na África, cerca de 45 mil. Na América do Norte, cerca de 17 mil. E na Europa, aí cerca de 12.500. Então, a letra A diz o seguinte: quantas espécies de angiospermas há no Brasil, na África, na América do Norte e na Europa juntos? Então, pessoal, você deve aqui no caso fazer aí uma pequena soma. Ó. Vamos fazer aqui no lado aqui mesmo. Eu até deixei outro slide ali em branco para a gente responder, mas eu vou fazer a continha bem aqui mesmo. Ó. 50 mil, né? Ó. Mais 45 mil, que é o que da África. 17 mil. E outra 12.500. Aí você vai fazer aqui a soma, né? Bem simples, ó. 0, 0, 5. 5 mais 7 dá 12, com mais 2 dá 14, vai 1. 9 com mais 1 dá 10, 11, 12. Então tá aqui, ó. 124.500. Então, ele pergunta, esse valor corresponde ao total estimado para o mundo? Não. Não, né? Porque o mundo ele fala que tem 250 mil. Então, existem espécies de angiospermas em outros locais que não foram citados na tabela? Com certeza. Porque se na tabela está falando do Brasil, África, América do Norte e Europa, e mundo, você observa que o seu somar, todas que não tem o mundo dá 124 mil, certo? E o mundo tem 250 mil. Estimam isso, né? Então, existem outras espécies que não estão aí na tabela? Sim, pessoal, existe sim. E porventura mais da metade por cima. Um pouco mais da metade desse valor aí. Beleza? Que a metade do mundo é 250 mil, então a metade seria 125 mil. Então, isso aqui deu 124.500. O que está faltando ainda no resto do mundo, fora esses 4 locais que eles falaram aí, é um pouco mais da metade, que é um pouco mais de 125 mil espécies no caso aí, certo? Então, está dizendo aí, converse com o seu professor e os colegas sobre isso. Porque lembra que eu falei para vocês que eles fizeram então aqui uma pesquisa amostral, eles pegaram uma amostra, não pegaram a população toda. Então eles fizeram uma pesquisa amostral. Então tá aí as respostas da letra A e da letra B, beleza? Então, pessoal, chegamos ao final da nossa aula de hoje, aprendemos as variedades de recursos que temos para a realização de uma pesquisa amostral, após o questionário feito. É importante sabermos o recurso que devemos utilizar, visando o objetivo, o tamanho da população, a economia e a conclusão. E para chegar à conclusão, precisamos passar pela etapa da organização dos dados. Devemos ter atenção, pois ela influenciará no relatório final e dirá a quem lê a pesquisa qual foi o objetivo principal. Então, pessoal, era exatamente isso que eu queria falar na aula de hoje para vocês. Obrigado pela atenção de todos, forte abraço e fiquem com Deus.
Olá, pessoal. Eu sou a professora Valdélia, a professora de Ciências do 9º ano. Estamos juntos para mais uma aula na TV. Eu espero que vocês estejam prontos, dispostos e muito bem de saúde. Para hoje, eu quero começar fazendo a seguinte pergunta. Vocês já pensaram em viajar pelo espaço sideral? Já pensaram em viajar para conhecer um pouco mais esse nosso imenso universo? E se eu fizer um convite para vocês, vocês aceitam? Muito bem, a nossa aula de hoje vai tratar de viagens interplanetárias e interestelares. Quase não sai. Mas, gente, antes disso, eu queria que vocês pensassem comigo sobre as condições de vida no planeta Terra. Vamos lá? Começando a nossa aula? Então, nós vamos tratar na aula de hoje das condições de vida na Terra, das viagens interplanetárias e viagens interestelares. Muito bem. Para a nossa aula de hoje, a habilidade será a F9CI24. Selecionar argumentos sobre a viabilidade da sobrevivência humana fora da Terra, com base nas condições necessárias à vida, nas características dos planetas, nas distâncias e nos tempos envolvidos nessas viagens espaciais. Será que essas viagens são realmente viáveis? Será que toda essa ficção científica que a gente costuma ver em determinados filmes que tratam de viagens espaciais pode um dia se tornar uma realidade para a nossa sociedade? O que vocês acham, gente? Então, eu vou começar refazendo o nosso convite. Vamos fazer uma viagem interplanetária? E depois uma viagem entre as estrelas? O que vocês acham? Então, nós vamos começar a planejar a nossa viagem. E para isso, nós vamos escolher a aeronave. Eu trouxe hoje 2 exemplos de aeronaves. Clipper, que é uma aeronave russa, é um projeto russo. Na verdade, era um projeto russo. O material dessa nave seria um material reutilizável e ela teria a capacidade de carregar 6 tripulantes, fazendo transporte de material da Terra para a Estação Espacial Internacional. Mas o custo ficou muito elevado, a Rússia não encontrou parceiros para esse projeto e ele terminou sendo esquecido. A outra aeronave é Orion. Esse é um projeto norte-americano. Já existem 5 espaçonaves dessas construídas para um total de 55. E o objetivo dela é fazer mesmo missões tripuladas, inclusive uma missão a Marte. Tem um projeto para uma missão tripulada em 2021, circundando a Lua. Agora, a gente não sabe se esse projeto vai ser desenvolvido em 2021 por conta dessa situação que nós estamos vivendo da pandemia da Covid-21. Então, vamos aguardar, né, gente, para ver se o projeto vai dar certo. Muito bem. Eu quero começar essa nossa viagem falando das condições de vida na Terra, porque se nós vamos sair do planeta Terra para um outro planeta e depois para uma outra estrela, é preciso que a gente lembre que esse planeta é muito especial e que ele apresenta muitas condições para a vida como nós a conhecemos. Então, a primeira condição é que a Terra é um planeta rochoso. A massa da Terra nos atrai para o seu centro através da força da gravidade e assim essa gravidade nos mantém presos à superfície do planeta. Quero saber de vocês, e se a gente for para Marte, será que nós vamos encontrar uma força de gravidade desta forma que nos mantém presos à superfície do planeta? Vocês viram as características dos planetas com a professora Elinalva, então comecem a pensar. Muito bem. Primeira condição, a nossa força de gravidade, que nos mantém de forma equilibrados na superfície do nosso planeta rochoso. A segunda condição é a presença de água líquida. Gente, a temperatura da Terra, ela varia de 0 a 100 graus e ela mantém água nos 3 estados físicos, sólido, líquido e gasoso. Mas essa água líquida, ela é importante para o nosso organismo. Ela permite que o nosso corpo funcione bem, ela permite que o nosso corpo tenha uma temperatura controlada.
além de formar a maior parte do nosso corpo. Será que nós vamos encontrar água líquida em outro planeta, em outra estrela, num asteroide ou num satélite natural? Né? Então a gente não pode esquecer que a gente precisa dessa água líquida para que o nosso corpo funcione bem. A terceira condição, a Terra apresenta uma atmosfera. Essa atmosfera, vejam aqui, ó gente, é uma camada gasosa, constituída por gases que são importantes para a nossa vida. Se a gente olhar bem para a composição da atmosfera, nós vamos encontrar 78% de nitrogênio. Esse nitrogênio gasoso ele vai ser absorvido por determinadas bactérias que vão transformar em sais minerais para que as plantas absorvam esse nitrogênio e o nitrogênio começa a fazer parte das proteínas do corpo da planta e quando a gente come essas plantas e come animais que comeram as plantas, nós adquirimos também esse nitrogênio que vai fazer parte das nossas proteínas, que vai fazer parte do nosso material genético, o DNA, por exemplo. Nós encontramos também oxigênio em 21%, que vai ser utilizado na nossa respiração. E encontramos o gás carbônico em 0,03%, que vai ser usado, por exemplo, no processo de fotossíntese, de produção de alimento. Pelas plantas, por exemplo, pelas algas, produzem alimento para todos os seres vivos do planeta, inclusive para nós, seres humanos. E agora? Será que nós vamos encontrar uma atmosfera com essas características em outros planetas? E, além disso, a nossa atmosfera ela é um escudo de proteção. Ela impede que determinada radiação solar chegue até a superfície e atinja o nosso organismo de forma prejudicial. E ela funciona como efeito estufa. Ela guarda a quantidade de calor que é importante para a manutenção da vida. Vocês conheceram os planetas do Sistema Solar. Existe um planeta tão especial quanto a Terra? Com esta atmosfera que permite a nossa sobrevivência? A outra característica que eu trouxe para vocês é que a Terra executa dois importantes movimentos, rotação e translação. Aí você me dirá, professora, mas os outros planetas também apresentam esses movimentos, então nós não teríamos problemas nisso, não é? Mas cuidado, a nossa rotação dura 24 horas. A nossa translação dura 365 dias e 6 horas, é um ano, como a gente costuma dizer. A rotação, ela é aquele movimento que a Terra faz em torno do seu próprio eixo e neste movimento nós temos alternância de dias e noites, horas de luz, horas sem luz, que permitem que o nosso corpo tenha um ritmo biológico e que funcione bem. A translação da Terra, essa duração de um ano que a Terra, desse movimento que a Terra faz em torno do Sol, caracteriza as estações do ano. E nessas estações nós temos maior disponibilidade de água em determinado momento, maior disponibilidade de alimento. Então, todos esses movimentos permitem que o nosso corpo tenha um ritmo biológico e nós já estamos muito bem adaptados a este ritmo. Eu estou colocando as condições de vida na Terra para que vocês imaginem se é possível sair deste planeta para um outro planeta e encontrar essas condições maravilhosas de vida. Então, pensem bem. A próxima característica que a Terra tem e que é uma condição importante para a vida é a distância entre ela e o Sol. Essa distância entre a Terra e o Sol é um importante fator para a existência das condições que permitem a vida. A Terra está tão bem posicionada que ela não recebe nem muita luz e muito calor, nem pouca luz, nem pouco calor do Sol. Então vejam como nós estamos numa posição privilegiada. A distância entre a Terra e o Sol é de 150 milhões de quilômetros. Os astrônomos convencionaram que esta é uma unidade astronômica. A Terra está distante do Sol em uma unidade astronômica. Esta unidade astronômica é uma unidade de medida e corresponde a 150 milhões de quilômetros. Agora,
Na astronomia, nós usamos outras unidades de medidas, porque se nós vamos sair da Terra para Marte, quantos quilômetros nós vamos percorrer? E se nós vamos sair desta galáxia, né, para outra galáxia, quantos quilômetros nós vamos percorrer? Então, essas medidas em quilômetros, considerando o espaço, elas são muito pequenas, elas não conseguem nos dar uma dimensão da distância entre os astros. Por isso, em astronomia, nós usamos outras unidades de medida que nós vamos conhecer a partir de agora. A primeira, nós já comentamos, é a unidade astronômica. Nós representamos por UA. É uma medida de comprimento dada pela distância média da Terra ao Sol. Então, a distância da Terra ao Sol é a unidade padrão. Ela corresponde a uma unidade astronômica que equivale a 150 milhões de quilômetros. E aí eu trouxe essa tabelinha para vocês verem as outras distâncias astronômicas. Entre Mercúrio e Sol, a unidade astronômica é de 0,4. Professor, corresponde a quantos quilômetros? Basta você multiplicar 0,4 por 150 milhões. São 60 milhões de quilômetros de distância entre Mercúrio e o Sol. Vênus tem uma distância aproximada de 0,7 unidades astronômicas. A Terra, uma unidade astronômica. E Marte, para onde nós vamos? 1,5 unidades astronômicas. Júpiter, 5,2 unidades astronômicas. Saturno, 9,5. Urano, 19 unidades astronômicas. E Netuno, que está lá nos confins do Sistema Solar, 30 unidades astronômicas. Então, vejam como essas distâncias são imensas. Eu já disse, multipliquem esses valores por 150 milhões e vocês vão saber, em média, qual a distância dos planetas em relação ao Sol em quilômetros, que é uma unidade que nós conhecemos bem aqui na Terra. A outra unidade é o ano-luz. Nós representamos por AL. Um ano-luz é a distância percorrida pela luz no vácuo no tempo de um ano. Essa unidade geralmente é utilizada para distâncias de corpos que estão fora do Sistema Solar. Então, quando eu digo, por exemplo, que Andrômeda, que é a galáxia mais próxima de nós, está distante de 2,5 milhões de anos-luz, eu quero dizer que quando eu vejo, por exemplo, a luz de uma estrela de Andrômeda, esta luz já viajou 2,5 milhões de anos no vácuo a uma velocidade de 300 mil quilômetros por segundo, porque essa é a velocidade da luz do vácuo, não é, gente? A estrela Sírio, ela está distante de nós de 8,6 anos-luz. Quer dizer o quê? Que quando a gente vê a estrelinha de Sírio no céu, ela viajou 8 anos e algum tempo para chegar até nós. São 8,6 anos de viagem. Professor, é muito tempo. Quer dizer que quando eu olho para o céu e vejo uma estrela, eu estou vendo uma imagem do passado? É isso, gente. O nosso céu noturno e aquelas luzes das estrelas são todas luzes antigas. Porque como essas estrelas estão distantes de nós, a luz leva muito tempo para chegar até aqui. E Alfa Centauro, que é a estrela mais próxima de nós, ela está distante de 4,3 anos-luz. Isso quer dizer que quando a gente enxerga a luzinha de Alfa Centauro, ela já saiu da estrela, viajou no vácuo durante 4,3 anos para chegar até nós. Um ano-luz corresponde a aproximadamente 9,5 trilhões de quilômetros. Quer dizer que em um ano, com uma velocidade de 300 mil quilômetros por segundo, a luz percorre uma distância de 9,5 trilhões de quilômetros. São medidas enormes. Vocês conseguem imaginar o tamanho dessa distância? Talvez não, né? Porque nós estamos acostumados com metros, com quilômetros, com medidas que estão muito ao nosso alcance, certo? A outra medida é o parsec. Nós representamos por PC. Esta medida, ela é usada para medir a distância entre as estrelas.
certo? Um parsec corresponde a 3,084 vezes 10 elevado a 13 quilômetros. E como é que os astrônomos fazem para medir? Eles imaginam o seguinte, vejam aqui no nosso esquema. Imaginem que no dia 1º de julho a Terra esteja nessa posição. Um observador observa essa estrela e então ele determina essa distância matematicamente. Depois, em 1º de janeiro, a Terra está na posição oposta e o observador observa a mesma estrela, só que agora a ideia que ele tem é que a estrela está nessa posição. Nós temos aqui alguns ângulos de observação que vocês vão conhecer como determinar essa distância lá no ensino médio e, matematicamente, os astrônomos constroem triângulos para ter uma ideia dessa unidade de medida. Para o 9º ano, eu quero que vocês saibam apenas que o parsec é usado para medir distância entre estrelas. Então, nós temos unidade astronômica, que mede a distância relativa do planeta ao Sol. Temos o ano-luz, que é uma medida que vai mostrar a distância de uma estrela a um determinado astro, por exemplo, e o parsec, que é a unidade de medida entre as estrelas. Então, agora que nós já conhecemos tudo isso, nós vamos começar a nossa viagem interplanetária. Vamos para Marte? O que vocês acham? Estão prontos? Corajosos? Todo mundo aí cheio de vontade de conhecer este planeta vermelho? Vamos ver se essa viagem é possível, né, gente? Primeiro, o nosso planeta demora 1 ano para completar uma volta ao redor do Sol. É a translação. Enquanto o planeta vermelho leva 1,9 anos, ou seja, quase 2 anos, né? Então, lançar qualquer objeto até Marte é como atirar um alvo em movimento. Você vai atirar em um alvo e ele está em movimento, você pode atingir este alvo ou não. Dá para entender como é difícil, não é? Então, esses planetas precisam estar alinhados, esses planetas precisam estar matematicamente próximos, digamos assim, para que haja o lançamento de uma nave até Marte. No entanto, se não fosse essa diferença entre as translações dos planetas, a viagem de um para o outro levaria somente 39 dias, realizada por uma nave veloz. Nave veloz? Uma nave que tenha, por exemplo, a velocidade da luz. Será que essa nave existe, gente? Além da distância, a velocidade da nave é um outro fator chave para que possa ser planejada uma viagem a Marte. Caso já tenha sido inventada uma tecnologia que emite a velocidade da luz até 2030, então a nave imita a velocidade da luz. Então, até 2030, o percurso entre os planetas vai durar apenas 22 minutos. Olha que viagem fantástica! 22 minutos saindo da Terra a Marte numa nave que tem a velocidade da luz. Mas será que o nosso corpo suportaria essa velocidade, gente? Bom, mas como não existe a rota que enfrenta a translação dos 2 planetas rochosos, leva cerca de 260 dias. Então, o que nós temos de fato é esse tempo. Se a NASA lança uma nave da Terra para Marte, o tempo será de 260 dias. Isso porque uma sonda enviada em 1964 para Marte, a Mariner 4, ela demorou 228 dias, enquanto a Viking 1 e 2 chegaram após 304 dias e 333 dias. E a Curiosity, ela demorou 254 dias para chegar até Marte. Então, com base nesses dados, é possível fazer uma previsão de 260 dias entre um planeta e outro. Vocês querem passar 260 dias nessa rota? E o que a gente pode encontrar nessa viagem? Outras limitações da viagem a Marte são
efeitos físicos da exposição a raios cósmicos de alta energia e outros tipos de radiação ionizante. Então, saindo da Terra para Marte, a gente pode encontrar uma radiação muito ionizante, penetra no organismo, pode invadir toda a estrutura da nave e pode prejudicar a nossa saúde. Alguns efeitos físicos da permanência prolongada em um ambiente de baixa gravidade. Como é a gravidade de Marte? É compatível com a da Terra? Maior, menor? Será que o nosso organismo estaria em condições de uma adaptação rápida a essa gravidade? Efeitos físicos da permanência prolongada num ambiente de baixa luminosidade. Vejam, como Marte está depois do planeta Terra, a iluminação, a luminosidade deste planeta é diferenciada. Então, nosso organismo está adaptado a uma rotação de 24 horas, com um período de 12 horas com luz, um período de 12 horas sem luz, não é? Então, alguns outros efeitos, como os efeitos psicológicos do isolamento da Terra. Gente, se nesse período de pandemia, nesta quarentena, nós já sofremos com o isolamento social, imagina chegar em Marte e passar um tempo por lá, sem nenhum contato com este planeta Terra, com todas as coisas que nós conhecemos aqui. E um outro problema, efeitos psicológicos da falta de comunidade devido à falta de conexões em tempo real com a Terra. Nós estamos o tempo todo antenados, estamos ao redor dos nossos familiares e amigos. Então, essa ideia de comunidade, de participação, de colaboração é muito grande. Chegar em Marte, a gente vai ter que pensar que esse contato vai desaparecer por algum tempo. E agora? Continuam viajando comigo para Marte? Ou querem mudar de ideia? Pois bem, então vamos fazer uma viagem interestelar? Que tal? Já que não querem ir comigo a Marte, então eu sugiro que a gente saia daqui para Andrômeda, por exemplo. Andrômeda, que é tão comentada nos filmes de ficção científica. A viagem interestelar apresenta uma série de dificuldades. Todas as dificuldades que nós vimos na viagem interplanetária, né? A incluir vácuo quase total, ausência de matéria, radiação, uma radiação muito maior, micrometeoroides. Esses micrometeoroides, eles podem, por exemplo, se chocarem com a nave, apesar de muito pequenos, mas a velocidade é muito grande. Então, isso pode causar danos terríveis à nossa nave. E a imponderabilidade. Essa imponderabilidade é a condição na qual nós não temos ideia de onde nós estamos, se existe gravidade sobre nós, se nós temos um peso. Então, é uma situação muito estranha. Alguns astronautas que já foram à Estação Espacial Internacional, eles contam que é extremamente complicado viver naquele ambiente de pouca gravidade ou sem gravidade, mesmo tendo feito testes para sobreviver naquele ambiente. Imagina viajar 2,5 milhões de anos-luz, né? O que seria de nós nessa viagem? Pois bem, um problema sério é a distância e o tempo de duração da viagem. O sistema planetário mais próximo conhecido do Sol é Alfa Centauri, situado a 4,2, 4,3 anos-luz de distância. Quer dizer, a luz da estrela demora 4 anos para chegar na Terra, viajando a uma velocidade de 300 mil quilômetros por segundo. A Voyager 1 é a nave espacial mais rápida já construída. Pode alcançar a velocidade de 77,3 km por segundo, aproximadamente 0,02% da velocidade da luz. E olha que essa nave é rapidíssima, né, gente? Mas em relação à velocidade da luz, olha só, não é nem 0,5%, né, dessa velocidade. A tal velocidade, se nós sairmos nesta nave com esta velocidade, a viagem demoraria 16.342 anos. Vamos passar 16.342 anos numa nave? O nosso corpo suportaria? Nós conseguiríamos sobreviver a esse tempo? A essa distância? O que vocês acham? Agora, uma outra situação é a tecnologia usada. Porque existem viagens interestelares lentas e rápidas. As rápidas, a nave tem que ter a velocidade da luz. Essa tecnologia ainda não existe. Mas existe uma tecnologia para viagem interestelar lenta.
Esta viagem lenta faria uso de tecnologias de propulsão. A NASA já conhece toda essa tecnologia, já domina. Como resultado, as viagens seriam extremamente longas, com duração variando de 100 a milhares de anos. Ah, professora, não dá certo a espécie humana entrar numa nave dessa. Bom, aí é que está. Os cientistas pensam, por exemplo, numa nave geracional. Esta nave levaria embriõezinhos congelados e esses embriões, eles começariam o processo de desenvolvimento já quando estivessem mais próximos da chegada a outra estrela. Isso é possível? Não, isso ainda é ficção científica, né, gente? Muito bem. As outras limitações dessa viagem interestelar são, por exemplo, se eu pensar numa nave multigeracional. Primeiro, essas naves teriam que ser muito grandes. Segundo, sendo muito grandes, elas seriam muito pesadas. Então, essas naves teriam que ser construídas numa órbita, por exemplo, fora da... né? Seriam construídas em órbita e isso seria muitíssimo caro. E ainda é inviável. A outra situação é que essa nave multigeracional, ela precisava simular todo o planeta Terra. Tinha que ter um ambiente parecido com o nosso, ecossistemas, um hábitat, não é? Nós já vimos isso em filmes, naves imensas que apresentavam todo esse ambiente, até shoppings, parques de diversões. Mas isso é na ficção científica, não é? Porque na realidade isso demanda um preço elevadíssimo, uma tecnologia que a gente ainda não tem domínio, por exemplo. Então é muito complicado. Bom, se eu usasse uma nave dormitório, como por exemplo Júpiter 2 da série Perdidos no Espaço. Nessa nave dormitório, as pessoas elas ficariam ou dormindo ou então numa animação suspensa, quer dizer, todo o funcionamento do corpo seria reduzido a quase zero. As pessoas só acordariam quando chegassem na estrela. Bom, para isso, as pessoas ficariam congeladas. E aí? Congela o corpo e descongela e esse corpo vai funcionar? Ainda não. Na ficção científica, sim. Porque a ficção científica pode muita coisa, né, gente? Pois bem, então parece que a nossa viagem está difícil, né? Mas pelo menos nós estamos fazendo uma análise das possibilidades e das impossibilidades. Bom, eu trouxe um rápido histórico para vocês verem o que nós já fizemos em termos de viagem espacial ou de exploração espacial. Em 1957, o Sputnik foi lançado, né? Moscou, na época a União Soviética, lançou o primeiro satélite artificial ao espaço, o Sputnik 1, dando início à corrida espacial. Era uma esfera de alumínio e ela levou 98 minutos para orbitar a Terra, certo? Mas, infelizmente, a única coisa que o Sputnik trouxe foi uma mensagenzinha bip, bip, proveniente de sinais de rádio, das ondas de rádio. Depois, em 1961, Yuri Gagarin foi o primeiro homem, também um soviético. Ele foi o primeiro homem a chegar no espaço, completando uma órbita de 108 minutos. Mas foi uma única viagem que ele fez. Mas nós temos aqui experiências dessas viagens espaciais, mesmo que rápidas, né? Em 1969, em 21 de julho de 1969, o astronauta americano Neil Armstrong torna-se o primeiro homem a pisar na Lua, ao lado do seu colega Edwin Aldrin, que juntou-se a ele 20 minutos depois. Entre 1969 e 1972, 12 astronautas, todos americanos, pisaram na Lua como parte do programa Apollo da NASA. Em 1971, a estação espacial foi lançada, né? A União Soviética lançou a primeira estação espacial orbital e a construção ainda da operante estação internacional começou em 1998. É a maior estrutura feita pelo ser humano no espaço e orbita a Terra 16 vezes ao dia. Pois bem, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desta aula e tenham percebido que
Nós ainda estamos apenas com a ficção científica para essas viagens maravilhosas. Eu desejo a vocês um Natal cheio de saúde e de muita paz. E eu espero que em 2021 nós tenhamos um ano de muita tranquilidade, tenhamos um ano de prosperidade. Fiquem com Deus e até a próxima.